Seja bem-vindo ao Sabacast, hoje, onde a gente fala de saúde em pauta, né? Depois desse rock and roll, dessa vinhetinha, nós estamos aqui com nossos convidados falando de saúde em diversos aspectos. E antes disso, eu vou te dar um recado. Bom, eu quero falar da Clínica Saba. A Clínica Saba trabalha com um método próprio de multiespecialidades, em que nós ajudamos, há mais de 27 anos, mais de 17.800 pacientes. Pacientes que vêm com dores crônicas sem solução pela medicina convencional, inclusive porque um dos casos, muitas vezes em um mesmo caso, isso envolve a especialidade de diversos profissionais, desde o dentista, o médico, o cirurgião plástico, muitas vezes até o gastro, o ginecologista, em problemas, por exemplo, de dores crônicas no quadril, na coluna, em cabeça e pescoço. E muitas vezes, com todos esses profissionais olhando para o mesmo caso, talvez não cheguem à conclusão que um profissional de multiespecialidades chegaria. Então, na clínica nós atendemos pessoas que vêm de todos os lugares com questões para resolver, questões de dores crônicas, e a gente tem conseguido livrar as pessoas de cirurgias em mais de 90% dos casos. Para ser preciso, 91,4% dos casos. Então, se você conhece pessoas que estão sem solução pela medicina convencional, mande para a Clínica Saba. Clínica Saba, o fim das dores de estimação. Bom, e agora eu recebo aqui no Sabacast um grande amigo, e é o Silvio Brusetti. Ele é um cirurgião dentista e ele trabalha de uma forma muito diferenciada, muito especial. Né, Silvio? Prazer te receber, viu? Prazer é meu, Mário. Grato aí pelo convite. Prazer estar aqui junto com você, participando de mais um Sabacast. Beleza, obrigado, meu querido. Que legal você ter vindo aqui, Silvio. E eu acho importante porque a saúde bucal, né, a saúde oral, todo mundo fala isso, né? Os dentes são um cartão de visita, né? E às vezes você vai a lugares em que as pessoas às vezes estão ou estão mal-humoradas ou não te dão um sorriso, né? E quando a pessoa te abre um sorriso e, né, você sente que o sorriso é sincero, parece que o dia muda, né? Tudo muda. Abrem-se caminhos, né? Tem até um slogan aí, né, que eu ouço falar, né? Porque sorrir faz bem a vida. É isso aí. O slogan da odontologia Brusetti, né? Isso, é isso exatamente. Aí. Conta um pouquinho, Silvio, como é que é? Você foi uma pessoa que hoje você vai se apresentar aí, mas desde criança você é um rapaz que sempre gostou de odontologia. Como é que foi esse caminho até chegar na odontologia? A odontologia ela apareceu na hora da decisão do que fazer da vida, né? Acho que pelas minhas características aí, calma e tudo mais, foi uma escolha assertiva. Até então, até chegar lá, a gente teve um crescimento aí na área de esportes, né? Teve uma época, muito menino, eu joguei no Guarani, fiz peneira, né? Aí depois veio aparecer o kartismo, então muito criança, né? Moleque ainda, dos 14 aos 16, você começa a entender uma série de coisas no mundo adulto, né? Que envolve dinheiro, então você tem uma série de sentimentos, né? E isso te faz crescer, né? Como de repente vontade, tenho as pessoas com inveja. Enquanto você está lá atrás não apita e nem cheira, está tudo tranquilo. Na hora que você começa a colocar a cabeça lá na frente, começa a incomodar, né? Começam a vir as porradas. Conta um pouco mais pra gente. Assim, eu sou seu amigo faz tempo, sim. Bastante tempo. Inclusive, Isso. A gente se conheceu num contexto diferente, de luta, né? Então, daqui a pouquinho a gente conta. A gente chega aí. Fica até o final, inclusive, porque o Silvio vai me fazer umas perguntas aí também. Pode me fazer uma pergunta no final. Mas depois a gente fala esse negócio da luta aí. E o clima esquentou, hein, Silvião? O clima esquentou, hein? Mas fala um pouco. Eu, por ser seu grande amigo, mas mesmo assim eu nunca ouvi você falando de Guarani e de futebol. Não sabia disso. Foi uma época que com 12 anos eu fiz peneira no Guarani. O que é peneira? Explica pro pessoal. Peneira é aquele teste que você faz, e mais 100, 150 moleques juntos, né? E aí, na época, eu e mais um passamos. Trocentos molequinhos fazendo. Trocentos molequinhos com aquela ideia assim, vou ser jogador de futebol, né? Você, na minha época era seu Zico. Né? Já faz um tempinho. E foi bacana, foi um período legal. Aí você começa a entender também como funciona
as coisas, né? É isso porque que nem você sempre falou de dinheiro e de ter vontade. O que você quis dizer com não, isso? vai entendendo os mecanismos da vida, né? Porque nem sempre o melhor joga, às vezes assim, era o filho do fulano, o filho do ciclano. A politicagem, né? Exatamente, politicagem em questão, bem colocado isso. Né? E às vezes é um negócio muito interessante. Você começa já a criança a ter um vislumbre do que seria a vida, do que será a vida adulta, né? Engraçado isso, né? Você fala, meu pai foi treinador no círculo militar da equipe, desde o dente de leite, dentinho, juvenil, infantil, juvenil. E eu sempre joguei lá mais na esquerda, nunca gostei de jogar, né, recuado, sempre gostei de jogar avançando, ponta esquerda, correndo e cruzando, às vezes meia esquerda, dava uns passes legais, tal, de vez em quando fazia uns gols. E tinha um jogo que eu estava jogando bem e meu pai me tirou, né? O pessoal sempre tentou chamar de júnior, mas não, sempre você é júnior também, né? Também, Mas eu sempre fui Marinho, né? Então Marião, Marinho, né? E aí falou, mas o Marinho você vai tirar? Ele falou, eu acho que ele, né, tem que dar lugar para outra pessoa hoje. Pô, mas tá jogando legal e tal. E ao contrário, né? Você fala assim, o filho de fulano tinha que jogar e tal. E é engraçado, meu pai como técnico, ele teve a sensação e o pessoal, eu ouvia muito ele falando, não. Primeiro, se não jogar bem, ou se eu mesmo achar que pela minha tática ele tem que sair, ele vai sair, né? E eu nunca me importei com isso também, porque, né, o pai estava ali como técnico, o que a gente gostava era de jogar, de se divertir. E realmente, ele teve uma lucidez de... Quando ele me tirou, colocou a pessoa... Eu lembro até hoje, o Rony, né, o rapaz que jogava junto com a gente, e o Rony foi lá e fez o gol. Falou, pô, nossa, mas que visão que você teve. E você tirou seu filho. Falou, eu sabia que a partida estava pro Rony, né? E seu filho estava jogando bem. Então, assim, interessante isso, porque quando existe uma justiça naquilo que você está fazendo, ou se existe uma visão, né? Não importa quem que você vai tirar. Agora, quando já existe uma predileção, uma coisa de ali bem tendencioso, né? Então tem essa questão de politicagem e de repente a pessoa jogou porque era o filho de não sei quem, ou é porque era amigo do patrocinador de não sei de onde. E aí você fala, pô, né, a pessoa não merecia estar ali. Acho que essa é a pior sensação, né? Quando a pessoa não merecia estar ali e estava por conta de uma politicagem, de uma maneira. Foi um início aí de tudo. Aí depois teve o kart, né? O kart já foi uma coisa bem mais, né? Mas assim, o futebol, só pra gente concluir, o futebol, ele te trouxe alguma visão do que hoje você também percebe na profissão ou na vida de empreendedorismo, porque tem esse lado também, né? Eu acho que a competitividade me chamou muita atenção, né? Porque eram pessoas muito boas. Eu joguei numa época que o Deco tinha 10 anos de idade. Olha, o Deco que jogou muito tempo jogou, ele voltou, jogava no Rio, ele era da seleção de Portugal. De Portugal. Portugal, né? Então, assim, tinha um monte uma molecada muito boa, mas ele foi o único que vingou, né? Então, assim, você vai ao longo do tempo e foi uma passagem rápida, foi um ano e meio. Depois Isso você tinha que idade? Dia 12. 12 anos. 12 anos. Aquilo lá acabou não sendo legal para mim, né? Me frustrou algumas coisas. E aí acabei... Por conta disso, você sentia que também, tinha essas predileções não, aí, talvez... Era um mundo aguerrido. Né? Mesmo para uma criança era um mundo aguerrido. Um movimento, né? Então, cada um, mesmo dentro do time, era cada um por si, tinha que se virar e fazer o melhor, né? E a parte menos saudável da guerra, né? Vamos dizer assim, né? Mas começou a moldar. Acho que minha personalidade. Começou a perceber, o mundo lá fora é uma coisa que, né, você tem que estar apto. Ou você tem que se tornar elegível ou estar apto para aquilo. Olha que legal, né? Então, bastante, já desde o início do nosso Sabacast aqui, insights, né? Incutindo, acho que, pelo menos na minha formação, meritocracia. Você tem que ser merecedor disso, você tem que fazer por onde. Fazer por merecer, certo. Ou se você não está apto, você tem que treinar, tem que se superar. Não tem aquele negócio, coitadinho, deixa ele lá chutar a bola, porque ele também tem direito, né? Todos são iguais, bom, se todos somos iguais, todos nós podemos nos esforçar para fazer o melhor, isso sim, né? Mas não, coitado, né? Ele tem, no time de clube tinha muito isso, né? Você tinha que tirar
pessoas para deixar todo mundo jogar, né? Então isso sim, nos Eu era clubes, bom, mas né? tinha Mas algumas pessoas bem melhores. e quando se fala de patrocínio, aí você vai colocar a pessoa que está ali, ou do patrocinador, ou que realmente a pessoa Mas vai vingar, tinha né? politicagem. Tinha politicagem e você já percebeu isso, Isso lá atrás. né? Lá atrás. É interessante. Aí veio o kart. O kart foi uma coisa que eu já foram soube, porque eu sei que você brilha no kart aí, 3 até anos hoje. aí de disputa, né? Consegui ser campineiro de kart, isso em 91. Ó. Mas até chegar lá, eu comecei em 89. Também. Pô, estamos falando de 33 anos, cara. Eu tava, assim, começa pastando, né? Pô, achei que você não tivesse nem 30 anos, cara. Pô. Já passou um pouquinho. Hã? Passou um pouquinho. Tá certo. E então, no kart, você desempenhou, e eu sei que seus irmãos também, né? Sim, eu sim. conheço o Meu Marcel irmão, e o Tarsis, Marcel, né? o final de semana, ele foi campeão tava brasileiro vendo ali. de kart na categoria vintage. Ele correu com o kart que eu andava em 1991. Ô Marcel, mas, pô, cara, É. depois você vem aqui, quero saber se você pagou metade só, hein, cara? Ou se você foi no kart, né? Hoje o Marcel manda bem nisso. É, né? O Marcel manda bem. Eu sei que quando juntam os melhores, né? Ele fica umas 3 voltas antes dos melhores, né? O Marcel. Tá bom, Marcel. Então, qualquer dia eu não vou nem pegar o kart para não ficar feio para você, tá bom, cara? Próxima oportunidade aí, com certeza ele vem. Gente boa. E o Tarsis, né, também teve Tarsis, o seu momento ali teve, no kart também, né? Teve seu momento. É nós 3, né? Mas eu fui lá no início, o Tarsis há um tempo atrás e o Marcel continua. Então são 3 irmãos, você 3 é o mais irmãos. velho. Sou o mais velho. Certo. E fala pra gente, como é que foi depois disso, né? A vida adulta e a escolha da odontologia. Como é que foi isso? Foi assim, foi um processo meio de dentro das minhas características, meio de exclusão também. Uhum. Né? Medicina ia levar muito tempo, direito tinha que ler muito, né? Matemática e física, falei não, eu não quero ter que depender disso pro resto da vida. Isso o adolescente, jovem, adulto pensando, né? Peraí, isso daqui eu não gosto, isso daqui na hora de decidir. O que seria mais viável, okay. Né? Então, de repente, dentro da minha calma, das minhas características, que tal sermos dentistas, né? Então, e foi essa decisão e foi acertada. No início era um curso que não me chamou muita atenção. Falei, putz, isso aqui tá meio estranho, meio esquisito, demora muito para as coisas acontecerem, é tudo muito básico no primeiro ano, mas hoje a gente entende que tem a sua importância. Né? Exato. E a gente foi se encontrar também, né, Silvio, depois que você já estava formado. Isso. E aí, assim, né, será que a decisão do Silvio foi acertada? Porque você vê uma pessoa que faz odontologia, o Silvio sempre foi um rapaz, assim, esbelto e tal, mas teve uma época em que ele se exercitava bastante, ficou bem grande, né? Depois, se quiser contar esse assunto disso daí pra gente. Falei assim, nossa, cara, como é que deve ser esse cara grande fazendo odontologia e tratando criança, cara? Pô, a pessoa vai botar uma furadeira na boca da criança, né? Como é que vai fazer? Tem que ser o né? mais tranquilo possível, numa mão leve, numa boquinha pequena. E não é só isso, porque assim, ele é dentista pediátrico, eu quero que depois ele fale aqui das atuações dele, que você que está assistindo, às vezes pode não saber. Mas o Silvio é um dos seres humanos mais assim incríveis que eu vi atuando na profissão. Por quê? Eu costumo trazer histórias inspiradoras, não só de empreendedorismo, mas de grandes personalidades, grandes pessoas que eu considero que passaram pela minha vida, que eu tenho contato. E o Silvio é um cara de uma sensibilidade, né? Ele não fala isso, mas assim, eu acompanhei, ele trabalhou em alguns lugares, a gente pode falar, né? Casa da Criança Paralítica, que ele trabalhou voluntariamente, fez um trabalho fantástico ali. E eu falei, pô, esse cara grandão assim, mas qual que é desse cara, né? Grandão assim e tal, e tratando de criança. E mais do que isso, né? Ele teve essa atuação, e em seguida eu vou falar uma coisa mais interessante ainda. Me fala um pouco dessa parte da Casa da Criança Paralítica. Só para contextualizar, a gente vai completar aí 25 anos já de atuação na odontologia. Né? A Casa da Criança Paralítica apareceu na minha vida em fevereiro de 2008.
Foi um contato ali muito interessante, pacientes especiais, desde bebês até adolescentes aí de 18 anos, com a sua maioria com paralisia cerebral, né? Alguns com, uma boa parte com mielomeningocele, que é uma formação das estruturas nervosas da coluna, né? Alguns com distrofias musculares, e foram 11 anos e meio de trabalho voluntário até meados de 2019, pouco antes aí da pandemia. Eu acho isso incrível, Silvio. E foi uma bagagem muito boa, porque isso aí me direcionou para a minha especialidade hoje, né? O contato com pacientes especiais. Hoje eu sou especialista na área, né, no atendimento a pacientes com necessidades especiais. Então a gente tem uma gama aí de atuação, desde gestante, bebês, até aí entendendo o que são os pacientes especiais, né? Aqueles que nascem com uma síndrome ou com um defeito físico, né? Aqueles pontuais que são as gestantes, né? No período gestacional e durante a amamentação, ela é uma paciente especial. Cessado esse período, ela torna a condição de uma paciente comum, né? Aquelas pessoas que porventura sofrem um acidente no meio do caminho da vida, né, um acidente automobilístico, alguma coisa nesse sentido, então sofrem uma amputação ou se tornam cadeirantes, né, e aqueles com a idade, né, os sistêmicos são diabético, hipertenso, cardiopata, aquele que vem a ser transplantado, ou dependente químico. Então toda uma gama aí de pacientes. Então esses são os pacientes especiais. Eu quero chamar atenção por isso, né? Que era o que eu ia falar agora, né? Às vezes uma pessoa, você vê a pessoa praticando luta, né? Uma pessoa gostando de musculação, corrida, né? A gente sempre gostou muito disso, a gente se encontrou inclusive na luta, e eu vi um ser humano fazendo um trabalho voluntário, não só trabalho voluntário ali para uma casa de apoio ali a pessoas que estão em situação de fragilidade, vamos dizer assim, mas também, Silvio, sabe, de você... não é qualquer profissional que se submete a começar a tratar, né, crianças que têm necessidades especiais. Primeiro vamos falar das crianças, porque assim, demanda de tempo. Hoje em dia a pessoa quer um tempo contado. Vai na anestesista, pegou anestesia, não pegou, né? Uma coisa que eu falo, né, Silvio? Eu dou aula e agora nós estamos montando cursos aí de pós-graduação. Uhum. Imagine, quando a gente fala de multiespecialidades, às vezes você tem um dentista que tem um tempo contado ali de 30, 40 minutos para fazer uma cavitação ali, para fazer uma restauração, né? Na cárie. E às vezes uma anestesia não pega naquele paciente. E a gente fala, poxa, e se eu te ensinar, se eu te mostrar como ativar o sistema parasimpático, né, de uma forma sistêmica, para que em 5 minutos essa anestesia pegue, né? E eu costumo dizer que tem os dois tipos de profissional da saúde, desde o dentista, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o biomédico. Você tem o profissional capiroto, né, que quer manter a pessoa com medicamento, que quer só fazer cirurgia desnecessária, ou até mesmo que quer fazer o tratamento sem anestesia. Não, é rapidinho e tal, porque ele está com o tempo contado, né? Então, assim, que esse profissional, né, não cruze meu caminho, né? Não cruze, porque assim, eu quero realmente ajudar esse paciente que preza pelo juramento dele, e eu via isso em você, né? Você é aliás, o profissional que preza pelo juramento e que quer ajudar seu paciente. E de repente, assim, às vezes 2 horas você não consegue atender aquele paciente especial, com necessidades especiais, e que muitas vezes esse paciente ele tem paralisia cerebral, ele chora, às vezes ele quer a mãe. Então, assim, eu via isso e sempre achei fantástico, porque eu desconheço. Existem, eu sei, outros profissionais que lidam com crianças, mas assim, eu vejo a sua paciência, né? É totalmente desproporcional à pessoa que via o cara ali fazendo luta, como eu te conheci, como eu te conheci e como eu te conheço. Então, cara, eu já quero te dar meus parabéns e dizer que todas as pessoas que cruzam o meu caminho e que precisam de paciente, realmente de um bom dentista, e principalmente de serem atendidos com cuidados especiais, você sabe que eu te recomendo, que eu te indico. Então, parabéns aí, viu? Obrigado aí pelas palavras, valeu mesmo. E
Então foi esse o início, né, da questão de pacientes especiais, né, e depois a gente se aprimorou, fomos para atendimento odontológico domiciliar. Então a gente tem a capacidade aí de levar os procedimentos são feitos dentro do consultório para a casa da pessoa, né, onde ela se encontra, por uma situação ou acamada, uma dificuldade de locomoção, ou se ela é hóspede numa IUP, né, numa casa de repouso, e tem toda a dificuldade do dia a dia dela ser transportada, né, levada da casa de repouso até o consultório. Então a gente vai até lá, tem um consultório odontológico portátil e faz todo o atendimento. Claro, isso totalmente fora da zona de conforto do que o dentista está habituado, né? Então você primeiro precisa estar predisposto para poder fazer isso funcionar. Porque é bem mais tranquilo você estar no seu consultório, receber o paciente, né, na sua posição, tranquilo, com ergonomia. Porque no atendimento domiciliar, a ergonomia às vezes é zero, né? Você tem que se adaptar à situação da pessoa. A cama, a cadeira Sim. do paciente, ou numa casa hospitalar, de repouso, né? Às vezes você não conseguir estar próximo, uma certa distância. Mas entre os profissionais... aí eu tenho que lançar a mão da sessão de osteopatia com o Dr. Mário para conseguir dar sequência no trabalho, É a única maneira. Usar também as multiespecialidades ao seu favor, né? Sem Hoje dúvida. Eu fui num colega também e fui tratado, sabe? Uhum. Né? De vez em quando a gente precisa, né? De vez em quando, frequentemente a gente precisa desse tratamento. E vamos falar aqui outra coisa que também me veio à mente, né? Porque, por exemplo, entre profissionais capirotos ou anjos, né? Eu acredito mais que existam anjos. E talvez lançando um desafio aí para você, Silvio, de você começar, de repente, a fazer um curso, uma formação para pessoas que queiram também, né? Para outros dentistas anjos que queiram ajudar e talvez fazer check-up odontológico, preparar os seus, vamos dizer assim, todo o seu instrumental para atender essas pessoas em casa, né? E de repente pessoas que não enxergam esse nicho no mercado, falando até de empreendedorismo, sim, né? Sim. De repente fazer cursos assim, né? Montar para profissionais, né? E me veio isso em mente. Não, né? Com certeza. Vamos pensar a respeito. É uma boa, né? Porque devem ter pessoas que, lógico, não querem isso e que já estão... Às vezes até a pessoa não é nem por maldade, né? Muitas vezes a pessoa já está, sei lá, ou no final da sua carreira, ou realmente não quer, já está muito bem estabelecido e quer fazer o que o dentista sempre tem feito, ou está dando aula numa faculdade também, mas na grade curricular habitual. Mas tem aqueles que vão para outros, né? Por exemplo, eu também sinto que na minha área... Tudo que era de diferente veio para mim, né? E eu também corro em busca de tudo que é diferente, né? E, enfim, a gente tem essa característica meio multi, né? Então, me conta, então, imagina que as pessoas acham que essas necessidades especiais são só de pessoas que ou sofreram acidentes, né? E você esclareceu aí que a gestante também entra nisso. Mas imagina, a pessoa que tem medo de dentista. Sim. A pessoa que também... Odontofóbico, né? Que também pode se beneficiar disso. Quais são as outras pessoas que podem se beneficiar disso? O odontofóbico, a gente tem uma experiência boa porque a gente vai fazer o atendimento na casa dele. Então, de repente, ele não tem aquele ambiente de consultório que iria gerar um medo, né? Branco eu não uso. Foi abolido já faz tempo, né? Depois a gente entra numa questão aí de onde, por exemplo, o BNI fez parte de todo esse processo. Mas aí a gente tem jalecos, né, azul, verde, chumbo, preto, né? Então, para também tirar aquele trauma do jaleco branco. Né? O empresário, né, bem sucedido, em que a sua maior questão é o tempo, né, ao invés de ele fazer o deslocamento dele para o consultório, para ser atendido, depois retornar, e esse período de translado aí ser prejudicial para o negócio dele, a gente pode ir até o escritório, enquanto ele está fazendo o seu trabalho, a gente está montando todo o circo ali para fazer o atendimento, então ele só vai parar para o atendimento mesmo. Né? Depois, se só atendimento, ele continua as tarefas dele, é só o tempo de desmontar todo o equipamento. Né? Então a gente consegue otimizar também. Aí já é um pouquinho fora da questão de especial, né? Porém ajudando aí o empresário aí que tem a questão tempo no dia a dia como fator limitante, né? Certo.
Explica pra gente essa questão das cores, né, do jaleco. E você falou de empreendedorismo. Eu percebo na área que antes de médicos, de fisioterapeutas, eu vejo que alguns amigos dentistas, não sei se é porque eu conheço dentistas que foram em busca dessa área de empreendedorismo. Tem uma grande amiga, a Mônica, lá de São Paulo, se ela estiver escutando, a Mônica Biral, amiga querida, né, que é dentista também, e que eu lembro que ela ia muito nessa parte não só de empreendedorismo na odontologia, mas que ela também investia em outros recursos, né? Eu tenho minha mentoria também das 12 áreas da vida, então a gente fala também ali de saúde, e de finanças, né? Então, assim, ela né, investia em imóveis, né? E ela falava isso para mim, falou, poxa, Mário, mas olha, eu invisto em imóvel e tal. E ela até me estimulou a começar isso há um tempo atrás. Mas eu vejo que o dentista ele tem uma força assim, de ir atrás já, desde antes, pelo menos foi o primeiro que eu escutei, né, ouvindo falar sobre empreendedorismo, sobre networking, sobre fazer alguma coisa um pouco diferente na sua área, né? Então, fala um pouco para a gente desse movimento de empreendedorismo e fala da cor do jaleco também, porque você vê, são coisas diferentes que eu vejo o dentista já fazendo muito antes do médico, até do fisioterapeuta, que é algo mais recente, né? O fisioterapeuta não tem 55 anos de profissão, né? Hoje a odontologia está cada vez mais disputada, né? Todo ano uma enxurrada de novos dentistas são colocados aí no mercado de trabalho e demorou um pouco para entender que o diferencial hoje, né, naquela época do entendimento, não era a questão de você ter 1, 2, 3, 4 especialidades, né? E sim a experiência do paciente fazia toda a diferença, né? E levou um tempo para entender isso. Depois que isso foi entendido, as coisas deram uma guinada aí de 180 graus, falando em negócios, né, com relação ao consultório. Foi aí que, por um convite seu, né, embora tenha relutado por um tempo, isso é onde eu me pega, né? Demorou, você me convidou para conhecer o BNI, eu acho que eu fiquei 1 ano até o aceite, né? Na verdade, mais, acho que no final das contas eu falei, Mário, me convida lá que na hora agora que acho que vai água tá bateu sentido. na bunda, que agora está fazendo sentido. Mas aí não tem a ver só com a profissão, Silvio. Eu queria te convidar a não se pegar agora com isso, por quê? Porque existem os perfis. E o perfil, né? Um perfil mais de agir nos conformes, né? Eu conheço o Silvio, eu sei que o perfil dele, todos nós temos todos os perfis, né? Isso é um papo interessante. Depois, se a gente quiser falar mais, a gente pode não só chamar pessoas, né, que falem sobre isso. Inclusive, eu vou entrevistar pessoas de equipes que desenvolvem perfis para cada uma das equipes. Uns episódios adiante vocês vão ver. Mas, por exemplo, o Silvio é um perfil de estabilidade e de conformes. Então, a cabeça dele, ele vai fazer tudo conforme. Isso é muito bom para a pessoa que é executora e para a pessoa que faz aquilo com afinco. E, puxa, que super dentista, né? Já tratou minha família, já tratou meu pai, já tratou minha mãe, já me tratou, né? Então, assim, super profissional. E eu vejo isso. Então, assim, às vezes a pessoa que está no conforme, muitas vezes é difícil até mesmo vislumbrar outras possibilidades. E você fez muito bem isso, só que a gente tem um tempo de maturidade, sim. Você maturou isso, né? E aí, quando o BNI entrou na minha vida, né, as coisas mudaram radicalmente, né, 180 graus. Então, até então eu já podia estar fazendo o domiciliar, o atendimento domiciliar, mas eu não fazia, porque assim, como vou divulgar? Como isso vai se permear, né? E com o BNI, isso começou a tomar forma, tomar corpo, esse movimento começou a acontecer. E, por exemplo, hoje, das 8 casas de repouso que eu tenho em parceria fixa, 7 vieram do BNI. Contando, por exemplo, como uma casa de repouso, aquela que tem 3, 4, 5 unidades, né? Ou 2 unidades, ou 3 unidades, você só vê ao longo a quantidade que uma foi até de uma amiga minha, né? Que eu também, da Terça, né? Lá Sim, Terça da Serra. Da Serra, da Luísa Gonzaga, neurologista, grande profissional aí também. Então, um beijo para você, Luísa. E lá são 5 unidades, mais a de
Sumaré. Certo. Então a gente vai até Sumaré. Então a gente não fica só detalhe, a gente não fica só em Campinas, né? Com atendimento domiciliar a gente consegue fazer toda a região aí, entre 30 a 40 quilômetros. Então, Valinhos, Vinhedo, Paulínia, Jaguariúna, então, toda a região você Hortolândia, mesmo, você está operando em toda a região aí. A gente já consegue atuar. Joia. E minha esposa hoje também, né, falando, as filhas dela já conheciam o Dr. Silvio, que trabalhava lá com a Tatiana, né? Elas falam muito, mas é o Dr. Silvio? Mas Dr. Silvio? Elas eram criancinhas, né? Olha que coisa. E as minhas enteadas, então, lembram do Dr. Silvio que tratava delas, né? Então, assim, falam muito bem. Nossa, mas Dr. Silvio é ótimo, nossa né? colega, e a gente normalmente vai no meio período por semana fazer os atendimentos aí para pediatria e pacientes especiais para ela. Que legal. Na clínica dela. E a doutora Patrícia também, né? Então, abraço, beijo aí para todas vocês aí, Benedete Patrícia. É de longa data já. E que estudou comigo também lá nos primórdios, lá ensino fundamental e tal, né? Então, um beijo para você, Patrícia. Então, só para contextualizar, pessoal, BNI é o Business Network International, então é uma organização internacional, tá mais de 80 países aí, fazendo networking profissional. E que eu entrei um pouquinho antes, né? Estimulei o Silvio a ver. Será que ele gostou? O Silvio foi várias vezes presidente, hoje ainda está como vice-presidente e agora está como diretor de um dos grupos ali, né? Justamente. E talvez de mais alguns que vão entrar. Diretor de um grupo, embaixador do outro, então, vice-presidente do outro e assim vai. Tá vendo que legal? Foi bem bacana, mudou bastante minha vida esse contexto, né? Fico contente, poxa. É um grupo muito interessante, né? Bem bacana, você trocar referências, né? Você entender o que o outro faz, o outro entender o que você faz e a gente conseguir fomentar isso numa roda. Importante, porque muita gente acha que fazer networking vamos fazer networking, vamos conhecer todo mundo a qualquer custo, vamos trocar cartão, vamos ficar numa mesa e vamos falar sobre qualquer coisa, né? Então, existe também uma forma de fazer isso profissionalmente. Até nas mentorias de qualidade de vida, a gente fala que existe um networking, né, mas que na parte profissional ele não pode ser feito de qualquer maneira. Existe sim uma maneira de fazer, né? Depois a gente vai pegando o jeito Mário, como você pega o jeito Silvio, né? E a gente vai falando isso não só para empreendedores, inclusive da área da saúde, né, que podem empreender e ter uma... O que é empreender na área da saúde? Sim, fazer o seu serviço na área da saúde, mas olhar para isso de uma forma empreendedora. Então você pode abrir uma empresa no dia seguinte, mas você não tem a cabeça de empresário, né? A mesma coisa networking, você pode estar com um contato quente do seu lado, mas se eu te der uma rampa e você não tiver com o motor ligado, né? Com o motor ligado do empreendedorismo, da visão de negócios, da visão de empresário, né? Então, de repente, ao invés de você rampar, né? Você vai para a rampa e cai, muitas vezes não sobe, consegue, né? Ou muitas vezes não consegue subir, você volta, né? Então, você não deslancha, né? O avião não lança, não decola, né? Então, existe uma maneira de fazer isso e essa organização ensina muito a gente, né? É uma construção aí de relacionamento que a gente só faz negócio com quem a gente confia. Exatamente. Silvio, dá o seu arroba aí para pessoal nas redes sociais, YouTube, redes sociais. Temos o Instagram, Odontologia Brusetti. Tá. Fácil de encontrar no Instagram. Odontologia Brusetti com 2 T's. 2 T's, isso. E nas redes sociais. Isso. Facebook também. Facebook, legal. Ótimo. Pessoal que também mais perfil empreendedor, né? LinkedIn também a gente tem. E o odontologiabrusetti.com.br por site nosso. Porque sorrir faz bem a vida, não é isso? É isso aí. Certo. E, enfim, para todas as pessoas que quiserem, então, fazer uso, né, ali da odontologia Brusetti, pacientes, né, com necessidades especiais, às vezes você que está assistindo, né, nunca ouviu falar nisso, e muitas vezes tem profissionais que não têm o tempo dedicado para isso, ou têm receio de atender, né, às vezes por falta de informação e por falta de formação, né, porque o Dr. Silvio é formado aí, um cirurgião dentista, para essas necessidades especiais. Então, atendemos todas as pessoas, mas temos essa especialidade aí voltada para os pacientes especiais e para odontologia domiciliar, né?
Tá vendo que legal? Por isso que a gente conversando aqui no podcast, a gente não precisa nem explicar muito, né? Porque tudo vai vindo e as pessoas já entenderam, né? Tudo isso que a gente faz. E provavelmente, né? Outros profissionais que queiram buscar os seus serviços e até conversar sobre isso, poxa, será que vai ter um curso desse aí no futuro? Será que sabe, né, algumas pessoas podem pedir para o Dr. Silvio Brusetti uma instrução ou até mesmo uma formação, por que não, né? na área, ou até mesmo recomendações, mentorias, cursos, quem sabe, né? Às vezes consultoria. Sim. Né? Uma consultoria são breves consultas em que você respalda esse profissional com outras informações. Uma mentoria já é algo um pouco mais robusto, né? E formações, né? De repente, se isso começa a tomar forma, a gente dá alguns caminhos aí que eu tenho e a gente busca no networking também, né? Com certeza. No networking profissional, né, Silvio? E você sabe que pode contar comigo. Uhum. Né? Com certeza. Silvião, tem uma pergunta para mim? Pergunta para você? Vamos lá. Eu ia falar no momento atípico, né? Quando o seu pai precisou de atendimento odontológico no dia do seu aniversário. Nossa. E chegou 8 horas da noite lá no consultório, eram 9h30, o pessoal ligando para você, né? Onde você está, Mário? Aqui a gente está aqui esperando para sua festa. A festa de aniversário. Pai, né? O Silvio também, né? Não estava lá, o meu convidado está aqui, né? Eu tenho que estar aqui com o meu convidado. E sim, meu pai falecido de 2022, acho que foi lá para 2018, 2019, acho que 2018, foi antes da pandemia. Que ele estava comendo alguma coisa e ele trincou. Logo, a gente brinca, né? Fala assim, ó, o Julião e o Pedrão, né? Ele quebrou o centroavante, né? O centroavante, né? Não lembro se foi o Julião ou o Pedrão aqui, né? Os dois incisivos, um dos dois incisivos. E, inclusive, antigamente, né? Tratar dente era arrancar, né? Era extração de dente, tratamento. E hoje eu sinto que a minha profissão está passando pelo que a sua passou há uns 60 anos atrás. Eu imagino que alguém deva ter pensado, Silvio, nesse sentido. Poxa, a gente não pode começar a tirar, né, os dentes, porque o dente ele é uma vida. Né? Você tem um pedículo como outro qualquer. Você tem um pedículo ali que vai, né? Uma artéria, um nervo, uma veia, um vaso linfático. É um órgão menosprezado pela maioria. Então, é uma vida que tem em cada um dos órgãos, né? De toda a dentição. Então, imagina, né? Eu acho que alguém deve ter pensado nisso e falou assim, poxa, por que não fazer essa criança, né? E quando a gente vai tarde hoje, a gente vai com 8, 10 anos, já é inadmissível ir com 8 anos para o dentista, já se nota um relaxo, né? Mas na nossa área de multiespecialidade, seja de osteopatia, seja até num tratamento diferente, nem vou falar de fisioterapia, porque muita gente vai na fisioterapia, já conhece, mas tem gente que precisa buscar uma solução maior, como a gente fala aí da Clínica Saba, né? Hoje nós estamos passando na nossa profissão aqui de multiespecialidade, Silvio, de osteopatia, o que eu vejo que na odonto foi passado lá atrás. Por quê? Porque a pessoa já chega com 60 anos de idade sem coluna, né? Às vezes a pessoa que chega sem dentes, né, ela tem protocolo. E a pessoa que chega sem coluna, né? Não existe um protocolo para coluna, entende? Então, e a pessoa chega brava, né? Muitas vezes batendo na mesa, poxa, vai dar certo isso aí ou não? Não, pera um pouquinho. Você veio com 8 anos de idade, com 9, com 10, com 20, com 30? Não. E você quer vir Oi, pera um pouquinho. Com 60 anos, a primeira vez... Como que eu vou fazer você deixar de ter tido uma hérnia de disco ou deixar de ter tido todas as desgastes que você tem e em uma sessão? Quer dizer, se fosse milagre, estava com fila até, porque o nosso atendimento realmente não é para qualquer pessoa. É para a pessoa que entende, né? Primeiro ela deixa de ser qualquer um, ela entende que ela precisa de cuidados, né? Que ela precisa ser especial para ela. Né? A gente está falando de cuidados especiais e justamente é quando você se trata como especial. Fala, não, eu estou em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso estar... Né? Minha esposa, eu, né? Nós precisamos nos eleger. Não pode ser que o carro esteja em primeiro lugar, não. Minha saúde precisa estar bem, porque senão eu nem dirijo bem o carro. Não, eu nem visto bem minha roupa. Né? Isso tudo é muito bom, mas quer dizer, se eu não estiver bem, e aí quando a pessoa, hoje já se fala de odontologia neonatal, quando a pessoa acaba de nascer, já precisa olhar a gengivinha e tal. Então eu vejo que hoje, Silvio, até um desabafo, né? Mas que as pessoas chegam e a gente explica para ela, olha, eliminar a dor
é uma das fases do tratamento, dor e inflamação. Depois você precisa devolver funções, reeducar, consolidar. Aí sim vem fortalecimento, fazer exercício, para depois fazer a manutenção. Que a manutenção, sim, faz 2, 3, 5 vezes no ano, umas 5 sessões no ano, para nunca mais ter problema. Agora, a pessoa já quer chegar em uma sessão com todos esses problemas, sem nunca ter frequentado, e ela não acha um absurdo não ter vindo antes. Porque eu estava sem dor, mas espera aí, dor, lembra que era a primeira fase? E as outras coisas já estão degeneradas, já estão destruídas, e a pessoa chega em frangalhos, né? Então, quer dizer, a gente precisa realmente educar. Porque meu pai, quando estava... Aí vou voltar. Com meu pai, quando estava comendo esse pedaço de pão, ele só viu ali o efeito, né? E ele ainda tratava. Tinha tratado esse dente, mas você foi impecável, né? Porque a meio-dia, 1h da tarde, ele fez isso no dia do meu aniversário, né? Teve esse incidente, e que foi um acidente também, né? Ali na ocasião, porque ele não podia sorrir, né? Sorrir sem o centroavante ali, como é que faz, né? Entra mosquito e tudo. Quer dizer, brincadeiras à parte. Mas você cuidou com todo carinho, obrigado de novo por isso. E 9h30, 10h da noite, a gente estava voltando lá para o aniversário, né, Silvio? Obrigado de novo, meu querido. Foi um momento marcante esse aí. Foi sim. E na luta também, né, Silvio? A gente se conheceu na luta. A gente se conheceu em 2007. 2007 no Kung Fu. No boxe chinês, né? Boxe chinês, Chinese kickboxing. E... Aí foi só a gente... O saudoso, no bom sentido, professor Armando, né? Lourenço. Professor Armando Lourenço. Filho ou Júnior? Filho, né? Armando Lourenço, filho. Abração, Armando, se você estiver ouvindo isso. Poxa, o Armando, a gente falava, né? A gente ia 6 vezes por semana, 5 vezes por semana naquela época. E todos os treinos eram diferentes, eram muito bons, muito puxados, né? Professor Armando, muito bacana. Super conhecedor aí, né? Saudades daquela época. Então... E ele me falou, se você deixar de treinar comigo, né? Porque quem te leva a faixa preta é seu pai na faixa preta, né? E ele falou, pode treinar com o Hirata, né? E hoje meu mestre é o mestre Hirata, porque o Armando deixou o Kung Fu, né? E ele falou, se eu morrer, né? Então, para a arte marcial, sim, ele morreu nessa ocasião, mas que ele me deu essa orientação e a gente segue, né? Porém, ele segue bem vivo no Canadá, né? E ele está bem vivo no Canadá, né? Mas para artes marciais ele também me deu essa orientação e eu sigo. E então, o senhor Armando, que tá bem vivo aí. Eu lembro de uma passagem, né? Quando me tornei faixa preta de Kung Fu, né? Ele falou: uma grande viagem começa com o primeiro passo. Parabéns, você acabou de dar este primeiro passo. Primeiro passo faixa preta, não, quer dizer. Na faixa preta, Depois de 5 anos penando lá, 4, 5, 6 vezes na semana. Então, você vê, e eu vejo pessoas do mercado falando isso, na engenharia, sei lá, em várias áreas, na administração, na odontologia, na medicina, venha ser faixa preta. E às vezes a pessoa nunca nem fez uma faixa preta, nem sabe o que é isso. Às vezes quem não fez uma faixa preta, não teve uma formação, acha que só existe a faixa branca e a preta, né? Então imagina, né? Faixa branca, amarela, verde, aliás, laranja, verde, azul, vermelha, marrom e preta, que era o que nós tínhamos, né? Hoje a graduação, né, no Hirata ali é diferente, mas quer dizer, todas essas faixas, e depois da preta você tem o Dan. Tem. Né? Tem que a partir daí você está começando a entender, a dar os passos, né? A entender o que é a arte marcial. Né? Exatamente. Então, lá a gente já fez também mais amizade, a gente também se machucou junto, né, Silvio? Foi. A gente fazia o Kung Fu, kickbox, jiu-jitsu. Jiu-jitsu também, depois a gente, né, foi junto, eu fui lá para uma das academias, você conheceu o Netinho, depois... Mestre Netinho lá na Tribos do Corpo, depois nós fomos lá para Adriano, na Fight, que hoje é Choices, Fit, né? Abraço para vocês, pessoal. Netinho, professor Adriano Ribeiro Pires e todos os colegas aí. Então, muito bom, Silvio, ter você aqui. A gente está caminhando para o final e eu queria fazer uma dinâmica aí com você. Claro, vamos lá. Tá? Então, pega aqui alguma... Sem olhar, hein? Aí, ó. Vamos lá, acho que eu sei que você vai pegar, hein? Aí, ó. Não, ó, pensei que você fosse pegar outra coisa. Isso aqui é uma pirâmide, né? Uhum. E como pirâmide,
né? Você vê, o Doutor Estranho tá aqui, ó. Uhum. Outro dia veio o Júlio Malossi para explicar pra gente o que é o Doutor Estranho, tá? Fotógrafo, senão amigo o pessoal nosso. fala assim, o cara tá se intitulando Doutor Estranho. E ele falou quando surgiu o Doutor Estranho, né? Como surgiram vários super-heróis que ele criou lá na atividade de networking pra gente, né? Quem tiver... Olha, se você tá escutando esse capítulo, volta uns capítulos atrás, vai lá, assista outros capítulos do SabaCast e que você vai ver outras histórias de várias pessoas assim muito interessantes, e esse bate-papo aqui pode te ajudar, né? E quando a gente fala, né, o Doutor Estranho te ajudou aí a pegar a peça certa, tá? Tem várias outras aqui, não vai olhar, não vai saber o que tem, tá? A pirâmide te incita a meditação, ao que você acredita, né? O que te vem em mente quando você tira essa pirâmide aí? Qual o momento você precisou de fé, de força? Fala pra gente. De pronto aqui, olhando para todo o formato, a gente vê uma base maior do que o pico, né? Então acho que a base é fundamental para você ascender na vida, né? E aí seja família, isso. O que é a base para o Silvio Brusetti? Caráter, né? Idoneidade, uma série de coisas aí que vai te dando subsídios para você alcançar outros patamares, mesmo sendo de forma competitiva, mas leal, né? De que vigarista tem de monte por aí. E para você de repente chegar, né, a um nível mais alto, no sentido de você se conhecer interiormente, você ter fé. Não é uma questão de ser religioso, mas ter fé, acreditar em algo, entender que existe algo maior, e aí, independente de religião, o que você dá nome a isso, ou a isto, ou ao que seja, mas entender aí que se você está de bem consigo mesmo, se você acredita, o universo ele corrobora, ele te ajuda, né? Ótimo. E se você não tiver bem consigo mesmo, ele também pode te pregar peças, né? Então acho que é a vibração. A vibração faz a diferença. Falando desse bem consigo mesmo e dessa base, se a gente for falar de base e de bem consigo mesmo, para o Silvio, o que é a base, Silvio? Então, primordialmente família. Ótimo. E eu conheço sua família. E os ensinamentos. Seu Silvio e a Dona Edi são super pessoas, conheço seus irmãos, né? Como a gente já falou aqui. Então, um abraço para o seu Silvio Brusetti, para a Dona Edi Conte. Tá? Que legal, Silvio. E olha, muitas vezes você posta alguma coisa lá no seu LinkedIn, na sua rede social, não é todo mundo que vê, porque o algoritmo não entrega para todo mundo. Mas talvez tenha uma pessoa escutando aqui, e pode ser que o que a gente falou aqui vá calar fundo, ou já calou fundo para ela, e talvez um dia ela fale assim, Dr. Silvio, eu te vi lá no SabaCast, e aquilo que você me falou no final mexeu comigo. Se você pudesse mandar essa mensagem final, se tivesse o microfone aberto aqui para todo mundo, que mensagem você passaria ali para aquelas pessoas? Boa, vamos lá. Não só a questão odontológica, mas saúde na vida é primordial. Então, assim, sempre procure ter saúde. Não adianta você correr atrás de dinheiro, ficar rico sem saúde, porque depois o dinheiro todo vai embora, né? Então, mantenha a sua saúde ao longo da vida. Seja ela de forma... como é que eu posso explicar? Através de exercício, moderação na alimentação, né? Isso faz toda a diferença lá na frente. Fazer seus acompanhamentos médicos, odontológicos, né? Fisioterápicos, mas assim, é primordial na vida. Nunca deixe a saúde em segundo plano, porque isso faz toda a diferença, independente do grau da questão social em que você se encontra, ou até questão financeira. Isso, uma vez perdida, não volta nunca mais. Que legal, meu amigo. E você vê, por isso que no SabaCast nós falamos de saúde, né, em pauta, porque é saúde em diversos aspectos. É esse bem o recado, né, que calhou pra gente, Silvio. Então, muito obrigado. Fala de novo o seu @, por favor. Odontologia Brusetti, seja no Instagram ou no Facebook, no próprio LinkedIn, e nós temos também o nosso
contato através do nosso site odontologiabruzete.com.br. Perfeito, meu amigo. Então, quero agradecer mais uma vez o convite, Mário. Foi super bacana, passou rápido. Tá vendo? Dá pra gente conversar mais um tempão aqui, mas valeu e espero poder ser convidado outras vezes, de outras ocasiões. Vai voltar mais vezes, claro. Então, você que está assistindo esse episódio, você pode voltar lá no Sabacast para assistir outros episódios aqui também. Pode assistir diversas. A gente falou de saúde, tem a saúde mental com Miguel Melo, né? Tem a saúde do seu digital com o Gilson, com o Aldo Calesco, com diversos colegas aqui e que são mentes brilhantes ali. Valéria Consolini, Eduardo Santana, olha só, né? Então, que você fique aqui, né, com a gente no Sabacast. E se você preferir, acesse o Dr_Mário Saba nas redes sociais, Dr_Mário Saba. E para a Clínica Saba, para tirar suas dores de estimação, você pode ir no Clínica_Saba. Saba você sabe como que é, né? S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade. Tá bom? Fique com a gente, um grande abraço e até mais. Tchau!